Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, hoje a gente vai falar um pouco, continuar sobre o Flow Square, uma continuação do simulador de eventos. Então, quando a gente faz o download e acesso, ele vai vir esse zip, onde ele vai ter, no caso, ele está falando do 4.0. Dentro do zip, nós acessamos aqui, ele vai vir quatro arquivos, na verdade, três arquivos de uma pasta que ele vai sendo criada, que já vai entender. Então, basicamente é o exe, que vai ser a rodada, esse arquivo bc, que já a gente vai entender, que é uma imagem base, e o grid txt, que são as informações detalhadas sobre a modelagem, que a gente não vai entrar agora. Então, acessando o Flow Square, a gente vai dar a primeira rodada de simulação. Ele é uma interface super simples, e isso é muito bom, na verdade. E aqui a gente vai começar a entender essa pastazinha aqui. Ó. Sempre que você cria uma nova simulação, ele vai criar uma pasta automaticamente. Aqui basta você dar um Enter e ele vai automaticamente perguntar qual o nome do projeto que você está rodando. Né? Se você quiser um nome diferente, então eu vou criar aqui um projeto chamado Vídeo 2 e ele vai criar uma pasta com informações dessa rodada já dentro desse projeto. E aí ele vai dizer, ó, esse nome está correto, beleza. Então, dá OK. Então ele vai fazer essa rodada de simulação. Percebam que aqui não tem, visualmente não tem nenhum bloqueio, não é um elemento específico que está sendo criado. Mas ele já criou dentro da pasta o que a gente chama de vídeo 2. E aí a gente vai ver por partes aqui. Ele já está fazendo a simulação, número de passos, como é que ele está fazendo essa rodada, todos esses detalhes que estão aqui. O que acontece? Ele cria isso aqui baseado nessa imagem. Então, toda vez que você vai fazer uma simulação, você tem que salvar uma nova imagem back dessa. Está dentro de vídeo 2, por exemplo, vai ter uma imagem em branco dessa. E se você quiser fazer uma rodada, você vai ter que criar o seu desenho simplificado dentro disso. E aí está o poder de rodada do Flow Square, que ele usa uma imagem simples para fazer a rodada mais complexa do seu modelo. Então aqui não vai ter nenhuma alteração, é um sistema mais simples. Vamos fechar. E vamos ver aqui alguns detalhes, por exemplo, dentro desse BC. Né? Eu quero editar ele. Eu adiantei, abri aqui o meu editor de imagem, que eu trabalho com PaintNet. Você pode usar o Paint normal, qualquer outro editor de arquivo BMP, tem que ser BMP. E aí o detalhe é que ele vai trabalhar esse grid aqui, é um grid específico, BMP, porque ele quer o tamanho, ele tem um tamanho específico, ó, 384 por 128. Isso vai fazer diferença lá nas configurações, a gente vê depois com mais calma. Então aqui eu vou inserir um elemento simples aqui, vou inserir quatro quadrados. Uma regra importante é que eles têm que ser preenchidos. Eu não estou trabalhando com escala, mas a ideia é que você trabalhe considerando a proporção depois, qual o tamanho dos seus elementos. Então aqui eu estou colocando, vou colocar aqui esses objetos e ver como é que vai ficar. Vou pensar aqui como é que fossem conjunto de edifícios aqui que eu estou colocando. Se você for trabalhar aqui dentro, ele vai trabalhar olhando para esse entorno aqui. Só deixar ele tudo em branco centralizado. Então ele vai fazer a simulação entendendo que esses são três elementos de barreira. Vamos sempre considerar que isso aqui vai ser uma planta. No meu caso, estou trabalhando como sendo uma planta vista em planta. Então eu salvo aqui o BMP, salvo, volto lá no meu arquivo, Flow Square, ele já está salvando aqui, ó. Abro novamente e ele vai perguntar se está tudo ok, se tem é um novo projeto ou não. Aí eu insiro especificamente o nome que eu já quero. Vídeo 2. Aí o nome do projeto está correto? Correto. Ok. Então ele já vai rodar considerando os elementos que a gente inseriu. Ele já nem criou uma nova pasta, porque ele já estava, né? Então percebam que aqui ele já está inserindo detalhes que são novos por causa dos três elementos que eu inseri. Então, e aí ganha a grande diferença, né? A gente consegue ver a escala de cores, onde eu tenho maior velocidade, onde eu tenho um ganho aqui, as setas vão ajudar a gente a orientar, entender como é que está essa circulação, como é que está acontecendo ela, e onde eu tenho áreas com menores velocidades e maiores velocidades, aqui nessa escala, né? No caso, à medida que o tempo está passando, se vocês observarem, o vídeo vai modificando, ele vai criando zonas de maior atrito, onde eu tenho esse pico de velocidade, onde eu tenho esses pontos mais vazados. Isso é o legal, porque ele vai permitindo a gente ter esses momentos. Você pode salvar esse vídeo, depois está de salvo, e visualizar como é que a coisa vai acontecer. Quero criar
perfil, né? Eu posso clicar aqui na tela, clico duas vezes, ele clica esse quadradinho e clico aqui no outro sentido. Ó. Ele cria para mim um perfil de velocidade. Ó. A velocidade estava no máximo ali, cai a zero exatamente porque ele está sobre o objeto, e depois ele sobe e estabiliza. Então perceba que eu tenho diferenças de velocidade entre os dois lados no perfil aqui que eu estou criando. Quero apagar, clique em outro lugar e eu posso fazer o perfil também no sentido transversal. Clique num ponto, clique no outro e ele mostra no sentido do eixo X, ele está mostrando o eixo X aqui, como é que a coisa está acontecendo e ele faz justamente como é que está ocorrendo a queda de velocidade, que não cai a zero. E ele bota aqui o máximo desse sentido é 0,9, 0,4 e o mínimo já é lá quase negativando, no caso, é somando pressão negativa. Né? A gente está vendo velocidades aqui. Então aqui ele vai fazer as rodadas, o tempo, o time da rodada não é controlado, a gente tem que acessar lá nos dados para poder visualizar, mas aqui a gente já consegue ter muita informação, uma saída bem legal, o que se pode trabalhar. E o tempo, ó, as setinhas vão praticamente anulando, então a gente vai perceber as relações de velocidades nulas por conta de pressões negativas, pressão de incidente, como é que está acontecendo tudo isso aqui, e a relação de ocorrência da ventilação. Então, aqui são áreas que eu não vou ter ventos diretos. Se o vento é incidente nesse sentido, aqui eu não vou ter quase nada desse vento incidente, a não ser que ele mude de direção. E isso é o ponto importante da gente levar em conta quando vai fazer as simulações. Beleza? Se a gente fecha isso aqui, eu acessando aqui em a pasta vídeo 2, percebo que ele ficou salvo aqui, bitmap. Ele tem importantes elementos, ó, figura, ele salva as figuras à medida que você vai fazendo a rodada nos times, e isso é um ponto importante, você não precisa ficar salvando. Toda vez que eu faço uma ação, ele salva para a gente, ó, ele salva o estado inicial, passo 200, passo 400, a cada 200 ele vai salvando a situação. Se eu mantivesse, ele já vai sozinho mantendo aqui. A rodada eu parei no caso, mas ele manteria. E também ele faz um backup aqui da situação, tanto do grid quanto da imagem. Então perceba que o legal é isso. Eu posso manter essa imagem para fazer a rodada depois, porque ele vai salvando aqui dentro. E ele tem um arquivo DET aqui de informações do modelo, né? Para quem trabalha mais com parte mecânica, ele já fica salvo. E todos os vetores, essa parte numérica, você pode analisar por ali. É isso, pessoal. O próximo videozinho eu trago já a gente analisando mais detalhes sobre o próprio grid em si e essas animações. Se eu quiser mudar aqui, ó, vamos dar uma modificada aqui, ó, não quero mais isso aqui, eu quero trabalhar isso como sendo um corte, só para todo mundo entender como é que ficaria. Se eu tivesse aquele ponto lá, como sendo 3 edifícios, sendo um mais alto aqui e um outro mais baixo, isso é um corte no caso da situação, salvo aqui, peço, volto lá no nosso modelo, e ó, ele já salvou aqui, peço para ele fazer a rodada. Aí eu já tenho que tomar cuidado para não sobrepor, né? Aí eu quero isso aqui seja o vídeo 2, corte. E ele vai fazer a nossa rodada, fazer o mesmo esquema. Ele inicializa, cria uma pasta nova com essas informações e já vai mostrando para a gente os times daquela situação. Lembre-se que sempre que esses primeiros momentos, os primeiros passos, segundos da simulação, eles não são a ser considerados porque é o estado inicial da modelagem, né? E 2, né? Percebam que eu assumi quase o limite da área de rodada. Então isso também influencia, eu tenho que levar em conta isso nos próximos para a gente estudar e entender que eu tenho um limite da área de influência. E esse limite de área de influência tem que ser levado em conta na escala que eu estou trabalhando. Quantos pixels eu quero que relacione? Se ele tem 200 e pouco, vamos supor que é 200 metros, então um pixel seria 1 metro. Então eu tenho que já ver esse tipo de proporção. E isso eu sei que está aqui dentro do nosso grid TXT. Já vai modificá-lo depois de outro vídeo e entender melhor como é que fica essa proporção. Ficou bem legal os passos. Já ficou salvo o passo 200, ele já vai salvando. E assim eu posso ir deixando aqui, ele vai salvando a cada 200, pelo que a gente percebeu, e vai podendo ser mostrado para a gente entender como é que vai acontecer esse processo de simulação dentro do Flow Square. Então, dá para rodar muita coisa, levando em conta essas proporções que a gente já comentou aqui. Certo, pessoal? Agradeço aí por terem assistido. Continue aqui com a gente. Se inscrevam para não perder os próximos vídeos do Flow Square para acompanhar e a gente poder aprender um pouco mais esse substituto do Flow Design que vem aí com tudo. Valeu, pessoal. Até mais.